A graça e a paz de Cristo para todos nesse momento. Estamos assim iniciando mais uma live de nossa quinta-feira. Todas as quintas-feiras estamos aqui nesse horário entre 20 horas e 20 minutos, mais ou menos, dependendo da situação. Todos sejam muito bem-vindos a essa live que faço, que é o que tem por principal objetivo pregar a Bíblia toda. E aí eu estou continuando em Jeremias capítulo 4. Sejam todos bem-vindos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Inclusive até o irmão Sandro Marçal, seja muito bem-vindo também. Eu envio aceno a ele também. Então, sem mais demoras, devido a atividades que tive que resolver, ao longo do dia, não pude começar às 20 horas. Mas vamos estar começando assim essa live para a honra e glória do nosso Deus em estar pregando a Bíblia toda, e hoje estaremos pregando Jeremias capítulo 4. Vamos orar em nome de Jesus, porque não importa como, por quê, para quê, o que importa é que a obra é de Deus. E toda essa tarefa que estou realizando aqui é para a honra e glória do Senhor. É compartilhar daquilo que posso dar. Certa feita eu falei a um amigo: não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa eu tenho: meus joelhos no chão para orar pela sua vida. Então hoje estarei pregando a palavra e, como sempre faço, estarei orando e intercedendo nessa noite em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos lá então, vamos orar para estar começando assim mais uma live nessa noite em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, esta live, Senhor, tem por finalidade pregar a Tua palavra, anunciar a Tua palavra, para que vidas, Senhor, venham estar despertando para a fé salvadora, para que os Teus eleitos possam assim ouvir a Tua voz e serem ressuscitados da sua morte espiritual. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Tu estejas a me orientar, Senhor, ao entregar a Tua palavra. Que Tu estejas a me orientar no poder do Teu Espírito Santo e preparando todas as coisas nessa noite, Senhor, para a honra e glória Tua. E no mais, Senhor, confio em Ti, porque este trabalho é um trabalho de boa semente, e que todos que estiverem ao alcance dessa live possam verdadeiramente serem, ó Deus, tocados por Ti, não por mim. Mas que haja isso, não a mim, Senhor, não a mim, Senhor, mas ao Teu nome dai glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Amém, Jesus. Então agora nesse momento, eu vou estar aqui fazendo um conserto aqui no ventilador que está aqui do meu lado. Fazer um conserto nele, Está me desfocando um pouquinho agora. Vou levantar ele um pouco. Hoje está bastante calor. Então estou ajeitando ele aqui, Tá um pouquinho mais para cima. Vou apertá-lo agora. Ficou ainda mais embaixo ainda. Vou continuar ajeitando ele. Pronto. Agora sim. Agora vamos ver aqui. Agora melhorou. Pronto.
como está sendo feita a live ao vivo mesmo, então, agora que eu consegui fazer o ajuste. Vamos então à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 4, que diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós campo novo e não semeeis entre espinhos. Nosso tema de hoje é um coração consagrado a Deus. Eu acabei de ler aqui esse primeiro versículo, esses primeiros 3 versículos aqui desse capítulo 4, por quê? Porque eles têm a ver com a primeira característica de um coração consagrado a Deus, que é aquele que ama a Deus incondicionalmente. É aquele que ama a Deus incondicionalmente. Nosso contexto aqui, mais uma vez, é das profecias de Jeremias, alertando o povo para o cativeiro da Babilônia. Deus estava falando para com um povo idólatra, para com um povo infiel ao Senhor, e esse povo infiel não tinha o coração quebrantado, não estava quebrantado diante de Deus. E por não estar quebrantado diante de Deus, Deus continuamente estava avisando ao povo: o juízo vem, o juízo vem. A cidade será invadida, a cidade será destruída. Homens e mulheres serão mortos, crianças serão mortas, idosos serão mortos. Mas por quê? Por causa da desobediência, por causa principalmente do pecado de idolatria, do pecado de infidelidade ao Senhor. O povo de Judá nessa época era infiel. O povo de Judá nessa época era totalmente infiel ao Senhor. Seja muito bem-vindo, meu diácono Luciano. Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Então, o povo de Judá era um povo infiel. E estava às portas o juízo. E Deus aqui vai utilizar várias imagens aqui para justamente o povo se consagrar. O povo se consagrar novamente a Deus. O povo novamente reafirmar a sua aliança com o Senhor. E aqui especificamente Jeremias está falando com o povo para o povo se voltar à obediência aos mandamentos da aliança mosaica. Mas só que aí é que está o ponto. O ponto principal e chave de tudo isso é que esse povo precisava de algo mais. E qual seria esse algo mais que o povo estava precisando? Era obedecer a Deus de coração. E não apenas exteriormente. E não apenas usar de rituais. E a primeira característica justamente de um coração que se consagra, de um coração que se separa de uma vida de pecado, de um coração que se separa da vida de desobediência a Deus é justamente esse. É aquele que ama incondicionalmente a Deus. Então, o que vai chamar mais atenção nesse versículo? Começa com o condicional, se voltares. Quer dizer, dá a ideia de quê? De conversão, de arrependimento, de fé em Deus. Então diz: se voltares ao Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações. Quem são as abominações? São os ídolos dos outros povos que eles estavam adorando. De diante de mim não mais andarás vagueando. Ou seja, não terá mais a situação de que? De infelicidade, situação de perseguição, situação de fome, situação de destruição. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, e olha aqui o que Deus fala acerca da obediência à aliança com Ele. Jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, ou seja, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós. Ou seja,
construir para vós, lavrai para vós outro campo novo, e não semeeis entre espinhos. Ou seja, não faça um trabalho que não tem proveito nenhum. E aqui Deus ele fala que o proveito que nós devemos ter no trabalho é justamente, ele sempre será um trabalho abençoado se tudo que fizermos para a glória de Deus. Ou seja, tudo que fizermos, o nome de Deus deve ser colocado em primeiro lugar. A vida de Deus deve ser anunciada e o nosso amor ao Senhor, um amor incondicional, deve ser demonstrado para a honra e glória dele. E aí podemos ver isso. E aí temos o Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5, que é uma das principais recitações até hoje, ainda no meio dos judeus, que é justamente isso, que é o principal credo do judeu, que vamos lá, Deuteronômio 6, 5, que vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então aqui podemos ver de todo o coração, sentimentos e ser. E aí vem alma, vontade, pensamentos e de toda a tua força. Isso quer dizer o quê? Trabalho, talentos, dons, e isso inclui também o nosso lado financeiro, inclui tudo isso. Tudo isso devemos oferecer a Deus. E aí o ponto principal desse amor incondicional a Deus é Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24 vai dizer o seguinte, Mateus 6, versículo 24. Vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Hoje a maior idolatria que muitos crentes sofrem é a idolatria ao dinheiro, é a idolatria à prosperidade, porque em nenhum momento Jesus Cristo prometeu que nós seríamos os mais invencíveis da terra. Seríamos invencíveis sim, no que concerne ao pecado, no que concerne às coisas que nos impedem de melhor servir a Deus com integridade, ou seja, com o coração limpo, com o coração puro. Então essa é que é a grande questão de hoje. A grande questão de hoje é questão de relacionamento e não questão de simples busca de felicidade. Porque todas as religiões que o ser humano criou, elas buscam trazer a felicidade ao homem. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele apresenta o caminho para Deus. O Deus que busca ao aflito, ao perseguido e alivia sua carga. É muito diferente de colocar os bens materiais em primeiro lugar. O que há de em primeiro lugar na nossa vida é o nosso amor a Deus e, em consequência, nosso amor ao próximo. Segunda característica fundamental aqui de Jeremias capítulo 4, de um coração consagrado a Deus. O segundo é aquele que busca ter um coração puro. É aquele que busca ter um coração puro. Então, o que nós podemos ver aqui? Nós vemos aqui a partir do versículo 4, e é exclusivamente o versículo 4. Versículo 4 diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. É uma coisa muito interessante aqui nesse ponto. Deus ele coloca aqui para o povo o seguinte: circuncidai-vos. A circuncisão Deus instituiu na vida de Abraão. E aí a gente pode ver que a aliança que Deus fez com Abraão, ela tem dois aspectos. O aspecto espiritual e o aspecto físico. O que seria isso? O aspecto espiritual é o que está lá em Gênesis 12, quando ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o aspecto espiritual. Agora, já nos capítulos seguintes, Deus ordena que Ismael, Deus ordena que Isaac e todos os homens que estão ali
na vivência de Abraão fossem circuncidados, inclusive o próprio. Mas por quê? Porque esse é o aspecto físico. Agora, o que Deus quer demonstrar aqui ao povo de Israel, mas principalmente ao povo de Judá, é que essa circuncisão, essa operação no prepúcio, no órgão sexual masculino, que era o sinal dessa aliança física, ela deveria ir além do compromisso físico, já que eles pensavam que bastava se fazer a circuncisão e ali eles teriam as bênçãos de Deus. Mas, na verdade, o elemento principal da circuncisão é o elemento do coração, ou seja, o elemento da fé. Em todos os tempos, em todos os momentos, o povo de Deus é chamado a ter fé. E aí é justamente isso. E ter fé implica em ter um coração puro. Por isso que nós podemos ver aqui que diz, versículo 4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Então podemos ver aqui, então vemos Mateus capítulo 5, versículo de número 8, quando fala desse coração. Mateus 5, versículo de número 8. Nas bem-aventuranças, Jesus Cristo promete algo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então temos aqui essa confirmação. E aí podemos ver Atos 7, versículo 51. Atos 7, versículo 51. Atos 7, versículo 51. Que vai dizer o seguinte. Atos 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Quer dizer, outra vez a questão é essa. Os judeus se consideravam perfeitos porque eram circuncidados, mas na realidade o que Deus queria era, ao fazer isso, era que principalmente eles circuncidassem o coração. A paz de Cristo Jesus, Reverendo Braga, Deus abençoe, Reverendo Glaucio Braga, Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa live. Seja bem-vindo aí no Facebook, tá bom? Então quer dizer, o principal que Deus colocou aqui era justamente o que? A circuncisão do coração. E aí vemos, para confirmar aí essa pregação, vemos aí Romanos 2, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo ele alerta novamente essa questão, que diz aqui, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. E aí diz aqui, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, esse é o ponto principal, um coração consagrado a Deus. O coração consagrado a Deus, ele leva em consideração buscar ter um coração puro, um coração que tenha fé, que tenha confiança em Deus em todo tempo, em todo o momento. Terceira característica de um coração consagrado a Deus é aquele que se mantém vigilante contra os inimigos de nossa alma. É aquele que se mantém vigilante contra os inimigos de nossa alma. Aí podemos ver versículos 5 a 10 desse capítulo de número 4 de Jeremias. Anunciai em Judá. Uma outra forma de você também traduzir anunciai é profetizai. Literalmente, o verbo aqui traduzido do hebraico é profetizai. Então, aí está o imperativo, né? Profetizai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Por quê? Porque está falando aqui o seguinte, aqui fala-se de uma vigilância contra os inimigos, e os inimigos do cristão hoje são outros. Podemos ver aqui, arvorai a bandeira rumo a Sião, é estado de guerra. Fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal. Quem é esse mal? Ele está falando aqui de Babilônia. Deus está falando aqui através de Jeremias. Uma grande destruição.
Já um leão subiu da sua ramada. Olha aí, ó. Subiu da sua ramada. Um destruidor das nações, ele já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Juízo certo de Deus. Aí vem, cingi-vos, pois, de silício, ou seja, revestivos, né? Revestivos de silício. O que é o silício? É pó. Lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor. Essa é uma fórmula muito interessante em Jeremias, né? Em Jeremias são aproximadamente 130 vezes que Jeremias usa a palavra diz o Senhor, que literalmente significa oráculo do Senhor, visão do Senhor. Que o rei e os príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu, Senhor, Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Aqui há um diálogo entre Jeremias e Deus. E ele diz, que mensagem pesada é essa? Que mensagem pesada! Mas, por outro lado, essa mensagem é uma mensagem que desperta aquele que tem o coração consagrado ao Senhor, para que essa mensagem possa fazer com que a pessoa abra o seu coração e, de fato, se mantenha vigilante contra os 3 inimigos atuais. E aqui nós temos o diabo, o mundo e a carne, ou seja, o desejo pecaminoso. Então, por isso, no Novo Testamento, como uma pessoa pode permanecer vigilante? Tiago 4,7. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Tiago 4, versículo de número 7. Tiago 4, versículo de número 7, que vai dizer assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então a primeira coisa é obediência a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o estado de alerta, não é? Contra as tentações do inimigo. A questão é essa, o diabo está aí para tentar, e não para possuir os servos de Deus. Isso é muito importante, porque uma vez tendo nós nascido de novo, é uma coisa muito importante e fundamental termos em mente de que o diabo não tem força nem poder para possuir-nos. Os seus demônios, não. Ele pode tentar nos afligir, mas aí cabe a nós resistirmos. E aí diz o texto, resistir e ele fugirá. Obedecei a Deus, resistir e ele vai fugir. Esse é o ponto. Outra coisa também importante, no mesmo Tiago, capítulo 4, versículo de número 4, vai dizer o seguinte, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, ou seja, o mundo também é nosso inimigo, é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não há como nós, como servos de Deus, agradarmos todo mundo. É impossível. Nós devemos nos manter autênticos na nossa fé, no nosso caminhar, no nosso proceder, na nossa vida em geral. Devemos nos manter firmes na presença do Senhor nosso Deus. Devemos nos manter firmes e confiar no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo devemos confiar nele para a honra e glória dele. E terceiro, com relação à carne, que são os nossos desejos pecaminosos, um alerta muito importante que o apóstolo Paulo nos dá está em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5,
Gálatas 5, versículos 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, esse é o ponto. O Espírito Santo que habita dentro de nós nunca pode compactuar, ou seja, estar junto, não pode estar junto com os nossos desejos pecaminosos. Antes, pelo contrário, nossos desejos pecaminosos precisam ser resistidos em todo o tempo. Então esse é o ponto principal que a gente deve levar em conta. Tá? Quarta característica de um coração consagrado a Deus é aquele que busca a renovação de seus pensamentos. É aquele que busca a renovação de seus pensamentos, sim. Então podemos ver isso em quais versículos? Podemos ver nos versículos de Jeremias 4, nós podemos ver nos versículos 11 a 14. Versículos 11 a 14, vocês podem ver isso de uma maneira bem clara, né? Versículos 11 a 14, vocês podem ver que diz assim: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para limpar, ou seja, um vento normal. E aí diz: vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, então também eu pronunciaria sentença contra eles. Aí mais uma vez o juízo que Deus coloca. E eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. E agora aqui está o ponto, ó. Lava o teu coração da malícia. Lavar significa o quê? Da ideia da renovação. Renovação significa reforma. Renovação significa mudança. Então lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvo. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Então esse é o ponto. Maus pensamentos, pensamentos renovados. E aí nesse sentido, temos aí Romanos 12, versículos 1 ao 2, trazendo para a nossa realidade. Se Jerusalém não queria ter seus pensamentos renovados em Deus, nós, como servos e servas de Deus, renovados pelo poder do Espírito Santo, temos aqui, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então temos aí a ideia da renovação. E essa ideia passa pela ideia de santificação. A santificação é fundamental. E eu peço desculpa a vocês hoje, né? Que hoje está aí a cachorrinha da minha sobrinha. Então, como estou ao vivo, vocês vão ouvir o latido da cachorrinha, tá bom? Então é isso que estamos fazendo aqui. O latido da cachorrinha vai continuar, tá? É live, é isso aí, com latido de cachorrinha. E seja muito bem-vindo, Diácono Evandro. Deus abençoe sua vida. Então, como dizemos aqui, precisamos ter uma mente renovada para experimentar a vontade de Deus. Uma mente renovada para vencer as tentações. Uma mente renovada para prosseguir em meio aos problemas e dificuldades da vida, para melhor servirmos a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vai dizer assim, 2 Coríntios, né, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer o seguinte:
Achei. Aí aqui está, 2 Coríntios 3, versículo 18, vai dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, a ideia de renovação, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, aí está o ponto fundamental que estamos falando aqui. Renovação da ideia de que? De ser a cada dia renovado por Deus, transformado por Deus, cheio da unção de Deus, vivenciando o fruto do Espírito. Vivenciando o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. E assim devemos prosseguir e assim devemos confiar em Deus o tempo todo, porque isso passa por olharmos sempre de que está difícil, há desemprego, há problemas no lar. Deus continua no controle de tudo. Deus sempre vai nos proporcionar o escape, a solução para prosseguirmos e não olharmos para trás. É sempre muito importante isso para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E aí temos, quinta característica, um coração consagrado a Deus é aquele que busca agradar a Deus. Simples isso, é aquele que busca agradar a Deus. Versículos 15 ao 18 de Jeremias vai dizer o seguinte. Aí você vai fazer o contraste entre Israel, que desagradava a Deus, ou seja, Judá, o reino de Judá, que estava desagradando a Deus. Uma voz se faz ouvir desde Dan, e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamar isto a todas as nações, fazei ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantaram a voz contra as cidades de Judá. Mais uma vez aí o anúncio do juízo, do cativeiro babilônico. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Olha o desagrado de Deus. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, olha só o amargor de Deus, atinge até o próprio coração. Então vê aqui, Deus está mostrando o seu desagrado. Mas qual é a forma que podemos entender de Deus agradar? É justamente isso. Um culto que agrada a Deus. Um culto que toca o coração de Deus. E é muito interessante isso, porque o culto que agrada a Deus, um modelo do que nós temos dele, é Isaías 1. Isaías 1 vai dizer o seguinte, sobre os princípios desse culto a Deus. Isaías 1. Antes de chegarmos ao ponto que nós queremos. Isaías 1. Isaías 1 vai dizer o seguinte. Vai dizer assim. Versículo 16. Isaías 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E é justamente esse o problema que estavam vivendo os homens da época de Jeremias. Eles não estavam atentando a isso. E aí diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então esse é o ponto. De preservar uma terra, preservar a nação. E nesse sentido o povo foi rebelde. Hoje, para nós, isso se traduz de outra forma. Se traduz em João capítulo 4, versículo de número 24, que agora não é mais de uma terra. A terra que a gente tem que analisar é futuros novos céus e nova terra. E aí podemos ver, João 4, versículo 24 diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí vem versículo 34, disse-lhe Jesus,
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então é isso. Vivendo nós como imitadores de Cristo, podemos oferecer sim um culto que agrada a Deus, ou seja, de fato agradar o coração de Deus, de fato agradar a Deus. E aí podemos dizer mais uma vez que um coração consagrado a Deus, em sexto lugar, é aquele que tem zelo pela santidade de Deus. É aquele que tem zelo pela santidade de Deus. O que é esse zelo? É justamente buscar a glória de Deus, buscar demonstrar a santidade de Deus, através de atitudes, através de uma vida mudada, de uma vida transformada, de uma vida vivificada pelo Senhor no poder do Espírito Santo. E aí temos aqui versículos 19 a 26 de Jeremias 4, que vai dizer o seguinte: Ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra, golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída, de súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então quer dizer, e aqui, esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é? Deus ele usa Jeremias falando da aflição, dos alaridos de guerra, do pecado do povo. E Jeremias profetizava com o coração entristecido. E diante de tudo que eles estavam fazendo, eles só estavam praticando o quê? Injustiça. E estava vindo o juízo de Deus em cada ponto que nós podemos ver aqui. E aí é justamente ao contrário do povo de Judá, que estava buscando apenas o seu bem-estar e estava distante do Senhor, hoje o nosso desejo maior é qual? É justamente esse, ter zelo pela santidade de Deus. Levítico capítulo 11, versículo 44, Deus chama a todos os seus eleitos em todos os tempos, chama a todo o seu povo, em todos os momentos, em todos os seus tempos, em diferentes alianças, ele vai fazer isso, conforme está em Levítico 11. Levítico 11, versículo de número 44, que vai dizer o seguinte, Levítico 11, versículo 44, Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis, olha o ponto, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então esse é o ponto principal aqui, que estamos trazendo aqui nessa noite para a honra e glória do nosso Deus. Independente de você estar vendo, seja de dia ou seja o que horário você vê esta live estará postada no YouTube, Deus nos chama para viver uma vida santa. Deus nos chama. E aí esse é o ponto. Hebreus 10:10 vai mais uma vez dizer isso. Falar da importância de viver uma vida de santidade. Viver uma vida segundo o processo de Deus que está realizando em nós, que é o processo de santificação. Hebreus 10:10 vai dizer o seguinte: Nessa vontade é que temos sido santificados,
mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10:10. Mas aí também a gente pode perceber aqui, né, já no capítulo 12, vai dizer aqui no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação envolve o quê? Nos afastarmos de todas as obras da carne. E aí isso envolve, como está lá em Gálatas, não é? Em Gálatas 5, existe lá as obras da carne. Diferentemente do fruto do Espírito, que é no singular, já as obras da carne é no plural. Aí vai dizer aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, que vai dizer o seguinte: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, toda impureza sexual, todo sexo fora do casamento, impureza, pensamentos ruins, lascívia, não é? Os desejos ligados ao sexo fora do casamento, a idolatria ao dinheiro, não é? Infidelidade ao Senhor, adorando outros deuses, feitiçarias, não é? As práticas ligadas ao bem-estar através de mágicas e mesmo até as chamadas, entre aspas, orações, não é, de maldição, ou orações em que Deus é colocado na parede para que Deus abençoe de qualquer jeito. Isso é feitiçaria. Aí temos as inimizades, as porfias, né? Os ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tudo isso que tem a ver com fofocas e todas as coisas que afastam o próximo um do outro. As invejas, aí vem a bebedice, né? A glutonaria e coisas semelhantes a estas. E aí temos todos os vícios, né? Todos os vícios, que isso tem a ver, o vício da jogatina, né? As apostas em bets, as apostas nos foguetinhos, as apostas nos tigrinhos, as apostas no jogo do bicho, bebidas alcoólicas, cigarros, tudo que faz mal, não é? Então, essas coisas devemos nos afastar em todo o tempo. Zelo pela santidade. Sermos diferentes. Afastarmos dos palavrões também. São coisas bem específicas, mas as quais recebi e percebo que só temos condições de obedecê-las se verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor e lutamos todos os dias contra a nossa vontade pecaminosa. Não sentir mais prazer nessas coisas. Então diz aqui, o coração consagrado a Deus é aquele que reconhece que a justiça de Deus é eficaz. Aquele que reconhece que a justiça de Deus é eficaz. Versículos 27 a 29 de Jeremias, que vai dizer o seguinte: pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei e resolvi e não me arrependo. Determinação de Deus, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. O juízo certo de Deus. Cativeiro, aqui ele está falando para o povo de Judá. E para nós, o que isso representa? Isso tem a ver com a nossa certeza de esperarmos no Senhor. Muitas vezes podemos ser injustiçados no trabalho, injustiçados dentro de casa, injustiçados até mesmo dentro da igreja. Mas aí é que está o ponto. O ponto é esse. Não busquemos a justiça por nós próprios,
justiça vem do Senhor. E aí vem Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 7 e 8. Lucas 18, 7 e 8 vai dizer assim: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-los? E aí o versículo 8 diz: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então é justamente esse ponto. Jesus voltará. E é preciso que cada um de nós esteja se autoexaminando, vendo se estamos no Senhor. E por mais que injustiça que viemos a sofrer, Deus cuidará de tudo. O que mais importa é nossa vida estar com Deus. É nossa vida estar guardada por Deus. Isso é o mais importante de tudo. No meio da pandemia, muitos se aterrorizaram, muitos se desesperaram. E agora? A gente tem que entender isso. Muito mais é o problema da nossa relação com Deus do que qualquer coisa que estejamos vivendo nessa terra. Seja bem-vindo aí, Dudu 8943. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Tá? Então, Deus é conosco. Deus agirá com justiça em nosso favor. Não é fazendo justiça com as próprias mãos que conseguiremos algo, mas sim é a justiça de Deus que prevalece. Deus é conosco, Deus é perdoador, Deus é santo. E Ele é também justiça. E assim glorificamos a Ele. E por último, um coração consagrado a Deus. Que essa já é a 8ª característica. A 8ª característica é essa. É aquele que busca demonstrar frutos de arrependimento. Aquele que busca demonstrar frutos de arrependimento. E o que seria isso? E esse é que é o ponto do Evangelho. Deus recebe a todos, por maior que seja o pecado de cada um. Se a pessoa verdadeiramente se arrependeu do seu pecado, se arrependeu do seu erro, se arrependeu do seu crime, Deus está disposto a abraçar e a perdoar. Assim como foi o caso do ladrão que estava à direita de Jesus. Ele tinha matado, ele tinha roubado, mas Jesus o perdoou. Mas aí que está o ponto principal. Acerca da salvação, Deus nos perdoa, Deus muda toda a nossa situação. Mas as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus não retira. Assim como aconteceu na vida de Davi, que pecou, tirou uma vida, matou, adulterou, Deus o perdoou, mas as consequências ficaram. O filho do seu pecado morreu e houve desgraça na vida da sua família. Mas ainda assim Deus o perdoou e chamou de homem segundo o coração de Deus. E esse ladrão que eu acabei de falar agora, o ladrão da direita, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o Senhor Jesus chegou e disse: certamente, hoje tu estarás comigo no paraíso. Certamente eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Deus não tirou, Jesus não tirou o homem da cruz, porque aquele homem merecia mesmo. Ele foi condenado à morte. E a condenação da morte dele não foi retirada. Mas a sua alma foi salva. Então esse é o ponto principal. É a nossa alma, não o nosso corpo. Hoje as pessoas são materialistas demais. Hoje as pessoas se esquecem de que é a nossa alma que precisa ser salva. Quando nós morremos, nós precisamos ter a certeza para onde vamos. Iremos para o paraíso?
ou iremos para o inferno? Só iremos para o paraíso se verdadeiramente exercermos arrependimento dos nossos pecados e fé no Salvador, que é Cristo Jesus. Então esse é o ponto principal. Por isso, nós podemos ver aqui o exemplo da mulher pecadora, que se arrependeu diante do Senhor Jesus. Está lá em Lucas, né? Mas antes, vamos aqui em Jeremias para a gente entender de alguém que não se arrependeu, do povo que não se arrepende. Olha aqui, ó. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlata, ou seja, de vermelho, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, quer dizer, pinturas do Egito, né? Se debalde, não é o balde, né? Se debalde significa o quê? Se de fato fazes bela, olha aí, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Quer dizer, quem são esses amantes aqui que Deus está falando? Os amantes são, na realidade, os deuses de Canaã. Os povos que adoram os deuses de Canaã. Os deuses da Fenícia. Os outros deuses. E aí diz, pois ouço uma voz como de parturiente, ou seja, um grito, né, de uma mulher tendo um filho, uma angústia como da prima para em suas dores. Ou seja, prima para é, na verdade, a mulher que está tendo um filho pela primeira vez. Aí vem a voz da filha de Sião. Quem é a filha de Sião? É Judá, né? O reino de Judá, o povo judeu, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Quer dizer, ela se volta para eles, mas eles mesmos, né, a abandonaram. Mas aqui a gente vê a seguinte situação. O arrependimento, ele traz o quê? Mudança de vida. O arrependimento, ele vai fazer com que a pessoa se quebrante e busque quem deve buscar de fato, que é o Senhor. E aí Lucas 7, versículos 36 a 50, conta essa história. Lucas 7, versículos 36 ao 50, fala do arrependimento. E aí diz aqui, Lucas 7, 36 ao 50 vai dizer o seguinte. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, ou seja, esse vaso de alabastro com unguento, perfume muito caro, né? E estando por detrás de seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ou seja, a mulher arrependida chorava nos pés de Jesus. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí tem, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Sejam bem-vindos o Leandro Pereira e nosso amigo Tiago Guimarães. Sejam todos bem-vindos. Agora aqui,
encerrando nossa mensagem de hoje. Então, um coração consagrado a Deus, resumindo, significa um coração disposto a conhecer a Jesus e a seguir todos os seus ensinamentos integralmente, em tudo. É isso que significa hoje nossa mensagem. E vamos agora estar encerrando com a nossa oração. Vou aqui mencionar alguns nomes da nossa oração. E os nomes são os seguintes: Jerônimo e Lia, presbítero Joelson e irmã Adelaide, presbítero Elísio e Marlene, presbítero José Luiz e Maria Eliane, evangelista Edson e Georgina, Deise e o pastor Paulo César, o Luciano, sobrinho do Jerônimo, João Vicente, Ronaldo, o Biratã, Vanderlei, Valdelice, William, Júlio, Laudi, Valdenir, Dante, Valdemir, presbítero Francisco, Deise Galiza, sua esposa, Rui Siqueira e Clébia, Robson, Jacira, Peterson, Ian, Iranilson, Edileia, Maria Beatriz, pastor Alain e família. E aqui agora, esses todos, né, são da terceira igreja, continuando aqui, a terceira presbiteriana de Congrego, os irmãos Luiz Augusto, Reginaldo Santos, Cosme, Jair da Rocha, Adilson, o Jorge Fonseca, o diácono Francisco, o presbítero Gilson, o diácono Samuel, família, né? Renner V. Luiz, o Sebastião, o diácono Alexander, o Ademir Antônio, o diácono Ronaldo Assunção, o Constantino ou Castorino Santos, né? Cláudio Viana, diácono Luciano Clape, sua família, não é? E quero acrescentar aqui os irmãos da IEMA, a irmã Giselda, Walter, a irmã Sônia, o Ailton e sua esposa Lisonete, família, né? O Paulo César de Stefani, irmã Alessandra, Valentino, Ezequiel, Marisa Moraes e família, Laura, né, e Guilherme, o presbítero Alexander, sua esposa Bárbara, sua filha Beatriz, seu filho Edmundo, o casal Márcio e Tatiana, o irmão família Rosete, né, o irmão Valdenir, a irmã Sandra, o Júnior, né, a Larissa e seu esposo Jonathan e seu filho Ezequiel, a irmã Aline, Esther, o Maicon, o esposo da Esther, a irmã Karina, o Lucas e a Letícia, a irmã Beth Mário, o irmão Marcelo Mário, a Simone, o restante da família, incluídos aqui, o presbítero Edson, a irmã Evânia e seus filhos, né? Acrescento aqui na oração, né? Acrescento aqui na oração, filhos, a irmã Lidiane, sua filha Samara, seu filho Samuel, seu esposo Fábio, diaconisa Mônica, o pastor Júlio, seu esposo, o Samuel, seu filho, e a irmã dela, a irmã de nossa irmã diaconisa Mônica. E por fim, agora eu coloco aqui a lista do pessoal da Congregação Batista Memorial de Olinda, o pastor André Pires e família, a irmã Loren Laudina Ferreira de Andrade, a irmã Lênia Santos da Silva, a irmã Sheila Gomes Lessa, a irmã Neide da Silva Barbosa, o irmão Josué da Silva Barbosa, a irmã Larissa da Silva Barbosa Inácio, o diácono Carlos Marcos Barbosa, o irmão Wallace Henrique Inácio, o irmão Adelson de Oliveira, o irmão Aurelino Leite dos Santos Filho, o diácono Paulo Roberto da Silva, o nosso irmão Wallace Barros Lima e família, a missionária Marília e o evangelista pastor Paulo Pires, né? Está aqui, né? E acrescento também o pastor Júlio César, que ajuda lá na Congregação Batista Memorial de Olinda. Tá? Esses aqui são os que estão na minha lista de oração que eu menciono aqui hoje. E os que não mencionei estão aqui no meu caderno. São esses que bastam aqui a gente mencionar. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos Te agradecer por mais uma noite, queremos Te agradecer pela Tua palavra, e que, ó Deus, em nome de Jesus, cada um destes que estão aqui no caderno, Senhor, e mesmo os outros que eu não mencionei o nome, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu venhas a estar trazendo cura e restauração, Senhor, que Tu venhas a estar trazendo também libertação àqueles que necessitam,
Aqueles que precisam também, Senhor, venham, ó Deus, a se converterem, a terem uma nova vida contigo, Senhor. E aqui também acrescento aqueles que precisam de uma resposta na justiça, tu venhas a trazer. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, de negócio, de trabalho, atenta a cada um desses. Visita, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, cada um dos teus servos, que, ó Deus, aqui representados, eles possam, Senhor, ser revestidos da armadura de Deus, possam estar ser revestidos, Senhor, do fruto do teu Espírito. E visita também, Senhor, agora eu quero acrescentar aqui, Senhor, aos missionários, Senhor, que têm feito a tua obra. E aqui acrescento especificamente a vida, Senhor, do missionário pastor Marcos Azevedo. E aqui eu coloco, Senhor, a todos os meus amigos pastores, para a honra e glória do teu santo nome. Faz uma grande obra na vida deles, sustenta-os segundo a tua graça e poder. E especificamente, Senhor, coloco diante de ti o pastor André Pires e coloco aqui o pastor Ademar e o pastor Jobson, Senhor. E aos demais amigos, faça uma grande obra na vida deles para a tua honra e para a tua glória. Assim, Senhor, te louvo e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebam a bênção e aqui estamos encerrando. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos amém. Então até a próxima quinta-feira estaremos assim trazendo Jeremias, capítulo de número 5. Sejam abençoados tremendamente em nome de Cristo Jesus. Eu estou aqui encerrando.